Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos realizar nosso estudo do Grupo Espírita Alta de Souza online, hoje, neste sábado, sobre liberdade e responsabilidade. E vamos começar com uma frase para desenvolver ao longo do nosso estudo, que diz o seguinte: a liberdade jamais faria sentido sem o exercício racional da responsabilidade. Não se pode escolher livremente algo e não se responsabilizar pelos resultados. O Grupo Espírita Alta de Souza fica sediado na Rua João Cândido Brasil, número 335, no Maracanã, no bairro do Maracanã, Rio de Janeiro. Temos estudos presenciais toda segunda-feira às 15 horas, toda quarta-feira às 18h15, 19 horas e 20 horas. 18h15 com Irradiação pela Família, 19 horas Missionários da Luz, em breve iremos para outro livro, e 20 horas ou o Livro dos Espíritos ou Evangelho segundo o Espiritismo. E um estudo online ao vivo toda sexta-feira às 20 horas. Vamos iniciar nosso estudo sobre liberdade e responsabilidade com uma pequena leitura do livro Vida Feliz, 193. Em toda parte, a astúcia, a violência e o crime se apresentam vitoriosos. Estes são dias de insensatez e cálculo para o mal. Certamente, há uma avalanche de loucura ameaçadora. Jamais houve, no entanto, na terra tanto amor e tanta bondade. Veicula-se mais a calamidade do que a renúncia, o escândalo do que o bom senso. Todavia, há inumeráveis pessoas que acreditam e trabalham pelo seu próximo, promovendo a era de felicidade. Une-te a estes heróis anônimos do bem e projeta ao homem, ajudando-o a ser livre e ditoso. E vamos fazer uma pequena prece antes de iniciar nosso estudo. Pai querido, Mestre amado Senhor Jesus, Alta de Souza, querida companheira, amigos espirituais. Rogamos vossas bênçãos e inspirações para esse estudo. Rogamos-vos, Pai querido, vossas bênçãos e inspirações sobre todas as pessoas que ouvirem e compartilharem esse estudo. Sejam auxiliadas a entender a essência da palavra liberdade, que vem sempre vinculada à palavra responsabilidade. Que saibamos exercer o nosso livre-arbítrio com sabedoria, prudência e equilíbrio. E que tuas bênçãos envolvam a todos nós, Senhor. Assim sendo, em teu nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual de nossa casa, damos início ao nosso estudo. Bom, todos nós gostamos de ser livres. Povos lutaram pela liberdade. No entanto, na criação, a liberdade vem vinculada à palavra responsabilidade. O apóstolo Paulo disse em uma de suas epístolas que tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Por quê? Porque precisamos ter responsabilidade com nossas escolhas. Imaginem um mundo onde todos pudessem fazer tudo e não houvesse o conceito de responsabilidade. Rapidamente degeneraria para uma anarquia que a própria civilização e a sobrevivência do ser humano sobre a Terra estaria em risco. Por isso, Deus estabeleceu determinadas leis. E vamos trabalhar algumas dessas leis aqui, neste texto, para entender por que a liberdade vem vinculada com responsabilidade. Tudo na criação está em permanente processo de transformação e aprimoramento. Sim, a Terra começou há uns 5 bilhões de anos atrás e vem se transformando desde então. Tivemos épocas que tivemos grandes insetos, épocas que tivemos dinossauros, épocas
de gelo, épocas de calor, e um belo dia surgiu a humanidade sobre a Terra, que veio se desenvolvendo lentamente. Num dado momento recebeu exilados de Capela e de outros mundos, e cá estamos nós, aprendendo a ser livres e responsáveis. Vemos países em que a liberdade é um artigo raro, países onde a liberdade funciona plenamente, países com as mais diversas características. Isso nos ajuda a entender que a Terra é uma escola. E nós encarnamos exatamente onde precisamos para aprender a ser livres e responsáveis. Aprender a fazer nossas escolhas com responsabilidade e equilíbrio. Pois os seres humanos, em sua condição de espíritos, um dia foram criados simples e ignorantes, e um belo dia desenvolveram a consciência de si próprios e de sua vontade. Aprenderam a pensar. E junto com o aprender a pensar, surgiu o livre-arbítrio. As espécies animais e vegetais são conduzidas pelas forças da natureza em suas etapas de elaboração. Sim, cada animal segue os instintos de sua espécie. Assim é que cachorros, cães domésticos, têm determinadas características. Gatos têm outras características. Outros animais têm outras características, que às vezes até nos parecem personalidade. Observamos a inteligência brilhando, algum tipo de inteligência brilhando nos olhos desses animais, mas são governados pelo instinto. Eles têm uma escolha bem limitada, pois estão num processo evolutivo que ainda não lhes facultou o livre-arbítrio pleno. Já os seres humanos podem escolher o caminho que trilham. O progresso espiritual pressupõe o desenvolvimento da faculdade de discernir o bem e o mal. O desenvolvimento da faculdade de diferenciar o que é bem e o que é mal. Para adquirir este senso moral, para crescer em entendimento e compreensão, o ser humano desenvolveu a liberdade de opção. E quanto mais o espírito burila seu intelecto, quanto mais ele aprende, quanto mais ele exerce sua vontade, mais liberdade tem. Seu leque de opções aumenta. Mas não é somente a liberdade que ganha expressão. A responsabilidade também cresce. Imaginemos uma indústria. Os empregados, cada um tem um conjunto de trabalhos. E eles têm alguma liberdade dentro desse conjunto de trabalho. O chefe de um dado escalão tem outros trabalhos que são a ele delegados. E o grau de liberdade dele aumenta, porque ele tem mais responsabilidade. O gerente da empresa, o CEO, como o pessoal fala hoje em dia, ele tem outras responsabilidades. Consequentemente, tem muito mais liberdade. E isso acontece com todos nós ao longo das múltiplas encarnações. A cada encarnação, renascemos um pouco mais inteligentes, com algumas coisas aprendidas incorporadas à nossa personalidade, até o dia que seremos espíritos de grande evolução,
que tivermos aprendido o que precisar aprender aqui na Terra. E um belo dia, nos libertamos do ciclo de reencarnação. Com o conhecimento e o lento evoluir do ser, ele vai se tornando mais responsável pelo que ele faz. Quando o instinto predomina, a responsabilidade é ínfima. Quando a vontade e a consciência regem o destino, não tem como fugir da responsabilidade. O ser humano é intrinsecamente livre em seus atos e pensamentos. Então, em termos de pensamentos, temos uma liberdade quase infinita. Mas ele responde por tudo que faz e pensa. O próprio Jesus disse que quando um homem pensa em fazer adultério com uma dada mulher, no seu pensamento ele já pecou. Ou seja, ele já quebrou uma responsabilidade. Portanto, aprendamos a disciplinar nossos pensamentos. Porque do pensamento nascem as palavras. Da palavra nascem as ações. Maus pensamentos podem sugerir más palavras. E más palavras podem sugerir maus comportamentos. E quando o pensamento, ou a palavra, ou o comportamento viola os princípios da responsabilidade, teremos que, de alguma forma, resgatar isto, né? A nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. E aí o texto continua. As leis humanas são frequentemente burladas e enganadas. Contudo, nos estatutos divinos não há qualquer falha. Isso aqui nos leva a refletir sobre pessoas que cometem determinados crimes que parecem fugir das leis humanas. Parece que eles vêm cometendo esses crimes há mais tempo, mas de alguma forma, pelo poder ou pelo dinheiro, conseguem fugir delas. Mas das leis divinas ninguém foge. Tenhamos certeza disso. E quanto mais erros se comete, maior o resgate que vai ter que vir. Quanto mais alto se sobe, maior o tombo se fugirmos da responsabilidade. Pensemos nisso. Sendo as leis divinas inscritas na consciência de cada ser humano, elas jamais serão burladas. Ninguém escapa de si mesmo. Cada um de nós é livre para pensar, falar e agir. Mas esta liberdade deve sempre respeitar os direitos do próximo. O exercício do livre-arbítrio jamais deve causar sofrimento e coerção, quer dizer, limitações, proibições, restrições para outras pessoas. Quem vai causar infelicidade para o semelhante atrai infelicidade para si mesmo. Lembremos disso. O desrespeito à dignidade e à felicidade alheia acaba aprisionando seu autor. Leiamos os livros da série de André Luiz sobre a vida no mundo espiritual e iremos ver que existem resgates muito, mas muito difíceis no plano espiritual. Quem provoca sofrimentos está preparando para si um cárcere de sombra e desgraça. Ele pode enganar a justiça humana, mas mais dia, menos dia. Na dimensão aqui da Terra, ou na dimensão espiritual, sua consciência o chamará a prestar contas de seus atos. E sob os camartelos da consciência, ou seja, com a consciência incomodando,
ele vai decidir se corrigir onde se equivocou. Portanto, vamos refletir na responsabilidade que cada um de nós possui em nossa condição de ser humano livre. Podemos muito. Podemos escolher ser honestos ou desonestos, misericordiosos ou cruéis, leais ou traiçoeiros, úteis ou inúteis. Mas iremos responder por nossos atos. Jesus dizia a cada um de acordo com suas obras. Que nossas obras sejam boas para atrair algo de bom para nós. Não é pecado ou castigo, é responsabilidade. Ao longo das encarnações, como resultado de nossas escolhas, encontraremos o resultado de nossos atos e aprenderemos instintivamente a só manter o bem. E recordemos aquele célebre ensinamento de Jesus. Fazei aos outros apenas o que gostaríeis que vos fizesse. E deixo aqui para nossa reflexão. Liberdade sem responsabilidade ainda é liberdade? Não. Liberdade sem responsabilidade não é liberdade, é anarquia. Pensemos nisso. Esse texto foi baseado em um texto do Momento Espírita, com esse mesmo título, Responsabilidade e Responsabilidade. Liberdade e responsabilidade. E vamos fazer a nossa prece final. Pai querido, Mestre amado Senhor Jesus, Alta de Souza, querida companheira. Graças vos damos por esse estudo que aqui realizamos. Que tuas bênçãos envolvam a todos nós. Nos fortaleçam na fé, nos guiem no caminho do bem, da fraternidade e da paz. Assim sendo, Senhor Jesus, em teu nome, e de Alta de Souza e dos amigos espirituais, do Grupo Espírita Alta de Souza, encerramos nosso estudo. Assim seja.